Alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes, hoje segunda-feira, e dando sequência, abrindo a semana, obviamente, da TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Melo. Nós vamos trazer neste programa todas as informações do que aconteceu de mais interessante no final de semana pelo futebol brasileiro, Série A e Série B, reta decisiva da competição. Também nós vamos, nesse programa, trazer detalhes da apresentação dos contratados do CSA para a disputa do Campeonato Alagoano de 2016 em uma festa realizada sábado no Mutange, que reuniu muita gente, mas muita gente mesmo. Daqui a pouquinho você vai saber detalhes, os nomes dos jogadores que Oliveira Canindé vai comandar no Campeonato Alagoano de 2016. O CRB, que se despediu da Série B do Campeonato Brasileiro em casa nesta temporada com a vitória e com gol de Daniel Cruz. Zé Carlos não vai permanecer no CRB. O jogador sequer atuou na partida do último sábado e você daqui a pouco vai saber também detalhes a respeito desse assunto. E claro, todos os detalhes também do futebol internacional, as notícias que acabaram ganhando repercussão no final de semana e como ficou a situação de momento da Série A do Campeonato Brasileiro depois da rodada que teve uma goleada do Corinthians em cima do São Paulo para poder coroar o título da competição. E também a vitória do Vasco, que conseguiu ganhar uma sobrevida na Série A do Campeonato Brasileiro, porém a situação ainda continua muito delicada nas pretensões de permanência na competição. Esses e outros assuntos você vai saber agora, aqui no Canal Esportes, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Valeu, agora sim, começando o Canal Esportes, e antes dizendo para você que nós estamos ao vivo, de agora em diante, pelo portal gazetaweb.com. Você vai poder acompanhar nos próximos 35 minutos muita informação aqui no esporte através do portal Gazeta Web, onde você pode acompanhar pela internet todas as informações e a programação da TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Melo. 3377-9097 é o telefone, você liga, fala com a produção do programa, assim como também temos o nosso
contato no WhatsApp, onde você pode mandar seus áudios, seus vídeos, através do 98107-9872. O e-mail do programa é canalesportes@tvmar.tv.br. O final de semana foi de futebol, e futebol de qualidade. Na Espanha, por exemplo, tivemos o clássico entre Real Madrid e Barcelona. E você vai acompanhar o massacre do Barça, que parecia mais a vitória que o mesmo Barcelona teve em 2011, na decisão do Mundial contra o Santos de Neymar. Dessa vez, Neymar, vestindo a camisa do Barcelona, fez a diferença. Messi entrou no segundo tempo e Cristiano Ronaldo só assistiu. Vamos dar uma olhadinha. O sábado tinha uma paisagem diferente no Santiago Bernabéu para o clássico entre Real Madrid e Barcelona. Policiamento reforçado por todos os lados, caminhando, a cavalo ou até de helicóptero. Todo cuidado era pouco, depois dos atentados da semana passada em Paris. Eram ao todo 2.500 agentes, o maior número já registrado em um jogo de futebol. Todas essas medidas de segurança foram tomadas para que o jogo transcorresse sem problemas e para que os protagonistas aparecessem ali, dentro do estádio. Antes do apito inicial, todos os jogadores entraram em campo para uma homenagem às vítimas dos atentados. Só que a maior estrela do jogo não começaria jogando. Ainda se recuperando de lesão, Messi foi para o banco de reservas. A cena era diferente e as pernas inquietas mostravam que mesmo antes do início do jogo, o camisa 10 estava louco para entrar. Mas no início nem precisou. O Real Madrid confundiu ousadia com descuido e acabou pagando muito caro. A gente tentou fazer um jogo, pressionar em cima. E foi o que eu acho que a gente não conseguiu fazer bem, mas a gente teve atitude até o final do jogo, todo mundo deu a cara. Só que o Barcelona também deu a cara e soube aproveitar os espaços no meio-campo. Foi Sergi Roberto, o substituto de Messi, quem construiu a jogada do primeiro gol, marcado por Luis Suárez. O show continuava e os espaços no meio-campo também. O passe de Iniesta encontrou Neymar, que ampliou a vantagem. Com Messi ainda no banco, o brasileiro era quem comandava o time. Foi dele o passe para esse golaço de Iniesta. O Barcelona vencia por 3-0 e Messi ainda estava no banco. Aos 12 minutos, ele finalmente retornou. O argentino não marcou, mas participou bem do jogo. E ainda viu Suárez transformar a vitória em goleada. 4-0 para o Barcelona. Uma aula de futebol na casa do rival. Justamente o que faltava para o time de Luis Enrique, que ganhou tudo na temporada passada. Nosso objetivo era el que temos atualmente, el de ganar el máximo número de partidos posibles. Es el eterno rival, siempre la rivalidad está ahí, es normal y lógica porque tenemos los mismos objetivos y sabe bien sobre todo por la manera en que la hemos conseguido. Puedes ganar en el Bernabéu, pero ganarlo siendo tan superior a un equipo tan bueno y con tantos jugadores de nivel es difícil y hoy el equipo ha estado en todo momento, durante todo el partido, durante todas las fases del partido, buscando lo que pretendíamos y generando problemas al rival. Siempre que se gana y se pierde, todos tenemos parte en ello y, lógicamente, nos duele y nos duele mucho, ¿no? Perder y perder de esta manera y con un equipo como el Barcelona. Pero lo que hay que hacer es unirse, trabajar, mejorar las cosas que tengamos que mejorar para pensar enseguida en el próximo partido y tratar de conseguir los 3 puntos que nos harán falta para seguir en la pelea. En el caso de la Liga, estar ahí y nada más. No futuro, este 21 de novembro de 2015 terá um lugar especial. Será lembrado como o jogo com maior segurança de todos os tempos, mas também como o dia em que o campeão da Europa finalmente conquistou o Bernabéu. O duelo do massacre, né? Isso daí. Que vantagem foi essa que o Barcelona teve em cima do Real Madrid? Jogo fácil, como a própria matéria descreveu. Com o Messi no banco, vencia o jogo por 3-0. Então,
A Copa do Nordeste Sub-20 já acontece aqui em Maceió, começou no último final de semana, mais precisamente tivemos no sábado e domingo com o maior volume de partidas. Daqui a pouco nós vamos trazer os resultados, mas esse assunto acabou sendo também uma das pautas, né? A Copa do Nordeste 2016 na sede da CBF no Rio. Vamos ver. Para você que acompanha o boletim CBF TV, a quinta-feira foi de reunião na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro. Em preparação para a Copa do Nordeste, a CBF promoveu o primeiro seminário com a proposta de organização do campeonato. A competição que a cada ano cresce com o futebol nordestino teve nesta quinta-feira um encontro com representantes das arenas, dos clubes, federações e membros da imprensa. O objetivo foi discutir e acertar o melhor formato de transmissão no dia dos jogos. A referência foi a Série A do Campeonato Brasileiro. A ideia é seguir um modelo que está sendo praticado na Série A do Campeonato Brasileiro. Um modelo esse que tem tido uma repercussão muito positiva. A Copa do Nordeste é uma competição que cresce a cada ano, está cada dia mais consolidada, né, no imaginário do povo nordestino. Hoje é uma competição que extrapola as fronteiras do Nordeste, uma competição muito valorizada no cenário nacional também. E a gente, com essa iniciativa, procura agregar mais valor ainda à competição. Então, pra gente, assim, primeiro que é um orgulho muito grande poder ajudar nesse crescimento da Copa do Nordeste. E é muito legal ver esse nível de profissionalização e a união dos clubes, das federações da CBF para ajudar a competição a melhorar ainda mais. A Copa do Nordeste começa no dia 14 de fevereiro, com 4 equipes participantes em cada um dos 5 grupos. Ao todo, são 20 clubes que lutam pelo título da competição em 2016. Hora de falar do Campeonato Brasileiro Feminino. A CBF divulgou hoje a tabela detalhada da final da competição. Rio Preto joga primeiro em casa, no estádio Anísio Haddad. Depois, é a vez do São José receber o Rio Preto no estádio Martins Pereira. A partida de ida acontece neste domingo às 7 da noite, horário de Brasília, e a partida de volta acontece na próxima quarta-feira, no mesmo horário. 1000 gols! Essa foi a marca atingida por Pelé há 46 anos, quando transformou uma cobrança de pênalti em um momento inesquecível para o futebol mundial. Era 19 de novembro de 1969, quando o Rei marcou o 1000º gol contra o Vasco da Gama, diante de 65 mil torcedores no Maracanã. Caminhou Pelé, apontou. Olhem o time do Santos. O que se aprecia no Maracanã é um fato inédito. São 70 mil pessoas gritando por um ídolo que não lhe pertence. Legal, né? Muito legal essa iniciativa de se discutir a Copa do Nordeste. Imaginar, né, que era uma competição onde poucas pessoas acreditavam que ela, sendo retomada, ela poderia ganhar o sucesso que teve, mas mostrou mais uma vez a força do futebol nordestino e a maneira como o povo nordestino é apaixonado pelo futebol. Pedi ao Fábio Novaes para colocar justamente essa imagem, Fábio, essa daí que eu quero mesmo, dos grupos da Copa do Nordeste. Olha só, no grupo A, Imperatriz, Campinense, Salgueiro e ABC. No grupo B, Estanciano, Cururipe, CRB e América de Natal. Esse já é o grupo da Copa do Nordeste em 2016. No grupo C, Juazeirense, Confiança, Santa Cruz e Bahia. No grupo D, River, Botafogo da Paraíba, Fortaleza e Sport. E no grupo E, Flamengo do Piauí, Vitória da Conquista, Sampaio Correia e Ceará. São os grupos da Copa do Nordeste 2016 que você acompanha aqui no Canal Esportes, competição que vai estar envolvendo o futebol de Alagoas com o CRB e com o Cururipe, campeão e vice-campeão estadual nesta temporada, respectivamente. Daqui a pouco você vai poder acompanhar aqui no Canal Esportes os gols da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer os gols de nada mais, nada menos que 8 partidas dos 10 jogos realizados neste final de semana. E por que os outros 2 jogos nós não vamos mostrar para fechar a lista com os 10 jogos? Porque terminou empatado, 0-0. Então daqui a pouquinho você vai acompanhar logo depois do intervalo os gols da Série A do Campeonato Brasileiro e ainda vamos trazer notícias, imagens da apresentação dos jogadores do CSA e a grande festa no Mutange. E a despedida do CRB em Maceió, nesta temporada da Série B 2015, com uma boa vitória diante do Sampaio Corrêa no último sábado. É logo após o intervalo. Voltamos já. Tem coisa
coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Estamos de volta para trazer mais notícias aqui no Canal Esportes. E a antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A foi realizada neste final de semana. Tivemos 10 partidas, com 2 0-0 apenas. Vamos começar o giro de gols, trazendo a vitória do Fluminense em cima do Avaí. Jogo que foi realizado ontem à noite, já no encerramento da rodada. Vamos ver. Primeiro gol da partida marcado por Gum aos 21 minutos do primeiro tempo. Essa bela cabeçada. Cabeçada para o chão, sem chances ali para o goleiro Wagner Antônio. Depois da saída errada no segundo tempo, o Fluminense fez 2-0 com o Osvaldo. Brincadeira, viu, a defesa do Avaí. Time precisando de vitória. Sair jogando errado desse jeito. E o terceiro gol do Flu foi marcado por ele, Fred. Belo toque por cobertura. Bola enfiada pelo meio. A tabela ali com o Marco Júnior e o toque por cobertura. O Avaí ainda diminuiu, já no finalzinho com o Léo Gamalho, ex-asa. Aos 45 minutos do segundo tempo, com esse chutaço de fora da área, sem chance de defesa para o goleiro Diego Cavalieri. Bom jogador, Léo Gamalho, hein? 3-1 foi o resultado. Essa vitória do Fluminense ajudou, querendo ou não, o Vasco e afundou ainda mais o Avaí, né, que está aí muito próximo também de ser um dos rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. A confusão está muito grande lá embaixo. Daqui a pouquinho você vai acompanhar os detalhes aqui no Canal Esportes com a classificação atualizada da competição. O Figueirense empatou 0-0 com a Chapecoense e o Sport empatou 0-0 com o Atlético Paranaense. Acabaram sendo jogos que passaram em branco nesta rodada de número 36 do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O Flamengo jogou contra a Ponte Preta, jogo também que para o Flamengo, que tinha uma pontinha de esperança com a vaguinha da Libertadores, isso aí acabou, né, deixando a situação impossível de acontecer. Matematicamente, o Flamengo vai só arrumar a casa agora e vai tentar aí conquistas para o próximo ano. Foi eliminado na Copa do Brasil pelo Vasco. Perdeu o campeonato estadual também para o Vasco. E não que tenha chegado à final, né? Que o Vasco venceu o Botafogo na final do Campeonato Carioca. E o Flamengo, que tinha aí como Campeonato Brasileiro uma possibilidade de arrancada e até para beliscar uma das vagas da Libertadores, acabou também ficando no meio do caminho. Então a temporada não foi de conquista para o torcedor do Flamengo, mas os gols dessa partida contra a Ponte Preta você vai ver agora aqui no Canal Esportes. O primeiro gol da partida marcado pelo Gabriel. 11 minutos do segundo tempo, 1-0 Flamengo. O jogo foi realizado no estádio Mané Garrincha. A jogada trabalhada, olha só. O corte para dentro e o Gabriel fez 1-0 na saída do Marcelo Lomba.
Mas a Ponte Preta empatou com o Diego Oliveira. E o resultado foi esse. Final, Flamengo 1, Ponte Preta também 1. Ali o toque da saída do goleiro Paulo Vitor, né? E olha que foi um jogo muito equilibrado esse, viu? Teve muita disputa nessa partida que você acompanhou aqui no Canal Esportes. Vamos dar sequência trazendo mais detalhes. O Atlético Mineiro jogou contra o Goiás. Vamos dar uma olhada então como foi esse jogo, trazendo os gols desse empate entre Atlético Mineiro e Goiás. Primeiro gol da partida marcado pelo Atlético com Luan. Aproveitando ali a sobra e concluindo com estilo, né? 1-0 Atlético. A zaga do Atlético falhou. Olha só, a zaga ali com o Leonardo Silva, depois o Vitor. Mas o Eric do Goiás, que não tem nada a ver com isso, empatou o jogo. Olha só que lambança, né? A defesa do Atlético. Já é aquele clima de desmotivação por perder o título brasileiro para o Corinthians. No segundo tempo, o Atlético passou novamente, ficando novamente em vantagem. A bola trabalhada e o passe depois do cruzamento no segundo pau e a conclusão da jogada. 2-1. Mas para quem achava que o Goiás estava morto, o Goiás ainda teve forças e empatou novamente o jogo. Olha só. O Vitor estava sem vontade de ir para o gol, né, rapaz? Bruno Henrique fez esse gol aí, o gol de empate do Goiás. Estava sem vontade de agarrar. O Marcos Rocha foi que fez o gol do Atlético Mineiro no lance anterior. E terminou assim, final 2-2. O Vitor parece que estava sem vontade de ir para o gol, viu? Sinceramente, nos 2 gols ontem, brincadeira. O Curitiba enfrentou o Santos, na verdade, né? O Curitiba enfrentou o Santos. Eu falando de Palmeiras, porque daqui a pouco nós vamos falar de Palmeiras também, né? Mas o Curitiba enfrentou o Santos. O jogo foi realizado ontem à noite também. E o Coxa venceu e segue vivo. E o que é melhor, né? Essa vitória fez o Curitiba sair da zona de rebaixamento. Vamos ver. O gol foi marcado por Henrique Almeida. Depois da jogada ali do meio-campista Thiago, o Henrique Almeida tocou na saída do Vanderlei e fez o único gol da partida final. Curitiba 1, jogo de portões fechados, tá? Curitiba 1-0 em cima do Palmeiras. Do Palmeiras não, do Santos. Meu Deus, esqueça o Palmeiras, Viderlan. Pelo amor de Deus, esqueça o Palmeiras, né? O Vasco jogou contra o Joinville, o jogo foi na Arena Joinville. O Vasco desesperado para poder conquistar a vitória. Venceu. Vamos lá. Primeiro gol da partida marcado por Nenê, comandante dessa reação do Vasco, né? Nessa tentativa de permanecer na Série A. Jogando muito futebol esse Nenê. E o Vasco fez o segundo gol antes dos 10 minutos do primeiro tempo com Riascos. No estilo que não é o dele, por trás da defesa do Joinville, fez 2-0 para o Vasco. O Vasco com 10 minutos matou a equipe do Joinville e, consequentemente, a partida. No segundo tempo, o Rafael Donato fez o gol que ainda deu uma pontinha de esperança na reação do Joinville, mas ficou assim. Final, Vasco 2, Joinville rebaixado 1. Ontem, matematicamente, o Joinville confirmou esse seu rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Jack volta para a Série B do Campeonato Brasileiro e é o primeiro clube matematicamente rebaixado para a segunda divisão do futebol nacional na próxima temporada. Então, ainda há outras possibilidades. Hoje, por exemplo, o Goiás está lá na zona de rebaixamento, o Vasco está na zona de rebaixamento, são equipes que podem sair, o Avaí está na zona de rebaixamento, está tudo em aberto para essas 2 próximas rodadas da competição. O Corinthians, em comemoração pelo hexacampeonato brasileiro, enfrentou o São Paulo. E um jogo marcado pela rivalidade, né? Depois da partida, no meio de semana, quando o São Paulo acabou vencendo o Atlético Mineiro, Luiz Fabiano saiu dizendo, não, vamos ver se eles conseguem vencer a gente mesmo. Mas o que o Corinthians está sobrando. Sobrou no campeonato e o reflexo foi ontem. Ainda poupou alguns jogadores e atropelou o São Paulo. Vamos ver os gols. Primeiro gol da partida marcado por... Vamos ver aqui, Vamos ver, deixa eu organizar aqui a casa que tem tanto gol. Foi o Bruno Henrique que fez 1-0 para o Corinthians. Exatamente, Bruno Henrique 1-0. O Ángel Romero, baixinho, fez o segundo gol, 2-0, aos 29 minutos do primeiro tempo.
Edu Dracena fez aos 46. Foi bom, Vinícius, você chegar na hora que o São Paulo tá aí, ó. Edu Dracena. Ridícula a atuação do São Paulo, velho, sinceramente. No segundo tempo, ainda você está vendo o gol do Edu Dracena. E olha que o São Paulo ainda tem pretensões da Libertadores, viu? Não está perdido não o campeonato, não. O Luca fez aos 16 minutos 4-0. Que facilidade, viu, do Corinthians. Os caras jogaram muita bola, velho. Mais um, Hudson contra fez 5-0. Tentativa do corte ali contra a própria meta. O São Paulo diminuiu com Carlinhos. E o Christian, de pênalti, fez o último gol da partida, o 6º gol da equipe do Corinthians. E fechou a conta. Olha a jogada, trabalhada de trás, o passe em profundidade. E aí o pênalti, você vai ver, olha só, o pênalti em cima do Romero. O Romero colocou o corpo na frente, né? O Christian foi para a bola, cobrou e fechou a conta, né? Final, Corinthians, ex-campeão brasileiro 6, São Paulo 1. São Paulo ainda teve uma oportunidade, teve esse pênalti, que na minha opinião não foi pênalti, mas o árbitro marcou. Mas dizem que pênalti mal marcado, a bola não entra, né? E o Cássio defendeu a cobrança do Allan Kardec, fechando assim a conta. Allan Kardec não cobrou tão bem assim, mas, né? Final, 6-1 para o Corinthians em cima do São Paulo. Tivemos no Rio Grande do Sul, clássico Grenal. O Inter jogou em casa contra o Grêmio no Beira-Rio e venceu. Vamos ver o gol. O gol da vitória do Internacional. Cruzamento pelo lado direito e o Vitinho. Vitinho fez o único gol da partida. Final, Inter 1-0. E eu vi durante o final de semana um comentário, né, a participação dos especialistas a respeito de quem era melhor, quem é que estava bem, quem é que estava em grande fase. O Luan do Grêmio, o Vitinho, todos colocaram o Luan. Todos. E quem decidiu o clássico foi justamente o Vitinho. Dá para entender? Futebol não tem lógica, né? Tá aí mais do que provado. O Palmeiras jogou, né, Fábio? É o Palmeiras aí, não? Jogou no sábado contra o Cruzeiro e empatou, complicando ainda mais as possibilidades de chegada na Libertadores. Vamos ver os gols. O gol do Cruzeiro marcado por Marcos Vinícius. Depois da cheirada que o zagueirão deu ali do Palmeiras, o Marcos Vinícius fez 1-0. Zagueiro, brincadeira. Espirrou o taco, zagueirão. E o Lucas Barrios, belo gol de cabeça, viu? Muito bonito o gol, cruzamento pelo lado esquerdo. E o Barrios, de cabeça, fez o gol de empate do Palmeiras. Final, Palmeiras 1, a equipe do Cruzeiro também 1. Esse acabou sendo o resultado, né? Final dessa partida que foi realizada no sábado. E assim, claro, nós vamos sem perder tempo falar também da Série B do Campeonato Brasileiro, já que tivemos jogos no final de semana e você vai poder acompanhar os gols da classificação do Santa Cruz, que retorna à Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ver os gols então, na vitória sobre o Mojimirim, jogando no interior de São Paulo. Vamos lá. Aí teve esse lance de pênalti logo no início da partida. Você já está acompanhando os gols da Série B do Campeonato Brasileiro. Daniel Costa, ex-CSA, fez 1-0 para o Santa. É o Zidaniel. O Santa Cruz fez 2-0. Olha o rebote do goleirão aí. Para o meio não dá, hein, goleiro? 2-0 para o Santa. E o terceiro gol
do Santa Cruz, o gol que definiu a classificação do time pernambucano para a Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o América Mineiro também jogou no final de semana, né? E acabou, na verdade, empatando em casa. E com esse empate, o América Mineiro acabou também subindo para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, Botafogo já conquistou, com a vitória diante do ABC também na sexta-feira por 2-1, a sua classificação e já é o campeão da Série B por causa dessa vitória. O América Mineiro, mesmo empatando em casa, também conquistou a pontuação suficiente, não pode ser mais alcançado por ninguém e está classificado para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Santa Cruz foi a equipe também que conquistou uma arrancada fantástica nesta Série B do Campeonato Brasileiro e conquistou o acesso. E o Vitória, ou seja, 2 times nordestinos, né? Um do Sudeste, né? Que é o Botafogo, e a outra equipe que é o América Mineiro também representando a região Sudeste. Então, 2 nordestinos e 2 da região Sudeste figurando aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez para você, Botafogo, América Mineiro, Santa Cruz e Vitória são os classificados para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eita, o futebol baiano deve estar uma loucura, hein, rapaz? Com o Bahia, que não conquistou o acesso, né? Ficou no meio do caminho. O CRB jogou aqui em Maceió contra a equipe do Sampaio Correia, a Bolívia. Pois é. E conquistou um resultado que sufoco, viu, para o CRB conquistar essa vitória. Vamos ver os gols, vamos lá. Aí o primeiro gol da partida, o Diego Jussani contra, fez 1-0 para o Sampaio. CRB que jogou sem o Zé Carlos, viu, que não chegou a um acordo com a diretoria do clube e não vai permanecer no CRB em 2016. O gol de empate do CRB aconteceu já no finalzinho com Daniel Cruz. Daniel Cruz. Artilheiro do Alagoano, viu? Essa temporada pelo Santa Rita. E o segundo gol do CRB também com Daniel Cruz. Depois do chute do Gerson Magrão, um rebote do goleiro. E ele, Daniel Cruz. Fez 2-1, placar final. Esse foi o resultado da partida, né? Que coisa, rapaz. Vamos lá. Olha, tivemos nesse final de semana o início da Copa do Nordeste Sub-20. Já temos, inclusive, a possibilidade, Fábio, de colocar esse material aqui. Vê aí se a gente pode colocar esse material aqui da Copa do Nordeste Sub-20, que foi iniciada nesse final de semana. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha, então. Olha só, o Botafogo, aliás, o Botafogo não, o Sport e o Bahia, equipes que atropelaram nesta primeira rodada da competição, e os resultados nós vamos colocar aqui no vídeo para você. No grupo A, o Ceará venceu o CRB pelo placar de 1-0, o jogo foi realizado no estádio Rei Pelé. O Bahia meteu 10-2 no Campinense, também no estádio Rei Pelé. 10, tá certo? O grupo B teve o Guarani de Sobral perdendo para o Sport pelo placar de 6-0. O jogo foi em Arapiraca, no Coraci da Mata Fonseca. O Serrano venceu o Boca Juniors de Sergipe por 2-1. No grupo C, o Confiança perdeu para o Vitória no estádio Gerson Amaral em Cururipe por 3-1. E o Cururipe, dono da casa, ficou no empate em 0-0 com o América de Natal. No grupo D, o ABC empatou com o Botafogo da Paraíba 0-0 no Rubens Canuto no Pilar. E o Náutico perdeu para o Fortaleza pelo placar de 1-0 também no estádio Rubens Canuto, na cidade do Pilar. No grupo E, o Santa Cruz ficou no empate em 1-1 com o Vitória da Conquista no estádio Manuel de Amorim em São Miguel dos Campos. E o Salgueiro também ficou no empate, mas só que sem gol, 0-0 com o Globo do Rio Grande do Norte em São Miguel dos Campos. Foi o que de mais interessante aconteceu nessa primeira rodada da Copa do Nordeste Sub-20, que foi iniciada neste final de semana, e você vai poder acompanhar aqui ainda no canal Esportes e nos outros programas tudo o que de mais interessante acontecer nesta competição. O CSA, para a gente encerrar o programa de hoje, anunciou os seus reforços, a contratação, mostrou contratações, uma festa fantástica no Mutange que foi realizada no último sábado. Uma festa que nós temos que ressaltar aqui, uma festa digna de elogios. Vamos dar uma olhadinha, então, nesses primeiros nomes que o CSA apresentou para a temporada 2016. Os primeiros contratados aí, olha só, na foto, em destaque, o Douglas Marques, zagueiro. Marcinho Guerreiro, volante, Cleiton e Jean Kleber, meio-campistas. O Cleiton de camisa amarela, o Jean Kleber de braços cruzados no fundo, o Marcinho Guerreiro com as mãos para trás, olhando para o horizonte, e o Douglas Marques
que é o primeiro jogador aí da foto, né, da esquerda, da esquerda para a direita, ele é, aliás, da direita para a esquerda, né, o primeiro jogador da foto, certo? E em relação aos contratados, olha aqui, os goleiros, Jefferson, ex-Cururipe, e também Jefferson, só que esse Jefferson tem 2 Fs, do Náutico. O Acácio, lateral esquerdo, que pertence ao próprio CSA, mas estava no futebol português. O Rafinha, que estava no Foz de Iguaçu, lateral esquerdo. Xandão, zagueiro, que estava na Independente de Limeira. Douglas Marques, que estava no Oeste de Itápolis. Romário, que é da base do CSA. David, do Caxias, volante. Jean Kleber, do Botafogo da Paraíba, também volante. Carlos Henrique, ou Henrique Choco, que era do Campinense. Marcinho Guerreiro, do Santo André de São Paulo, 35 anos. Panda, que já jogou no Santa Cruz e estava no Serrano da Paraíba, volante. Lucas Limão, que estava no Primavera de São Paulo. Cleiton, que estava no ABC. E Cauã, do Exílio Luz de Santa Catarina, são jogadores anunciados, atacante, né? São os jogadores anunciados pela diretoria. Tem outros jogadores que a direção do CSA pretende anunciar ainda no decorrer da semana para um outro evento, e a expectativa é que no início de dezembro, Didira, uma das grandes contratações que vem junto ao Asa, esse jogador seja apresentado. Para a gente encerrar o Canal Esportes de hoje, eu vou deixar aqui imagens, né? Quero tentar aqui deixar imagens dessa festa do CSA, né? Festa fantástica realizada no final de semana no Mutange, para que a gente possa encerrar e dar para você um ótimo início de semana. Vem aí, na sequência da TV Mar Canal 25, cortando com Ariel Fernandes. O meu amigo Ariel chegando para poder dar, com muito brilhantismo, as notícias do cotidiano para você. Teremos um novo encontro no decorrer ainda desta programação. Olha só, detalhes da festa do CSA para a gente encerrar o Canal Esportes de hoje. Grande abraço para você, ótimo início de semana. Tchau, tchau.